muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Andriane Renault e é com muito prazer que eu venho trazer informações para vocês. Hoje eu estou inspiradíssima, estamos às vésperas do workshop que falará sobre a Lei de Abuso de Autoridade e durante aqui o meu esboço, o meu estudo e a preparação, né, de todo o conteúdo do workshop. Aliás, você está convidado, caso não tenha se inscrito ainda, eu vou deixar aqui as informações na parte descritiva do vídeo, com o link e com o meu contato, tá bom? Vai ser um workshop todo voltado para a prática penal. A gente vai estudar a lei, a parte geral e especial, e depois eu vou colocar situações práticas para que você consiga desenvolvê-las e adequá-las à lei de abuso de autoridade. Bom, mas o objetivo hoje é falar de oportunidades de trabalho, é isso aí. Porque quando a gente associa o conteúdo da Lei 13.869, geralmente a gente relaciona com as questões das prerrogativas dos advogados, aqueles direitos que nós possuímos justamente para exercer a nossa profissão com total liberdade e assim podermos representar adequadamente os nossos clientes. Ok, mas existem situações em que as autoridades praticam abusos diretamente aos cidadãos. E aqui vem uma oportunidade de trabalho para você, criminalista. É isso mesmo. Veja bem, a lei de abuso de autoridade, a ação penal, ela é de iniciativa pública. Então, o titular, todos aqueles delitos, né, previstos na lei de abuso de autoridade, eles são sujeitos à ação penal de iniciativa pública. Então, o titular daquela ação é o Ministério Público. E se o titular da ação é o Ministério Público, o advogado, ele só vai funcionar como assistente de acusação. Ou seja, se você é constituído pela vítima, você vai ajudá-la como assistente de acusação e colaborar com o Ministério Público. Então, essa sim é uma frente muito importante, né? Mais uma oportunidade aí de trabalho. Você funcionando como assistente de acusação e representando os interesses de uma vítima de abuso de autoridade, ok? Então, eu espero, sinceramente, que se você ainda não prestou muita atenção nessa Lei 13.869, com essa informação que eu estou te passando agora, que isso seja suficiente para que você estude com muito afinco, com muita vontade, porque o advogado que não se prepara, que ele não se atualiza e, principalmente, que ele não entende todo aquele contexto legal, as informações de direito penal, de direito processual que estão nessa Lei 13.869, o que ele vai fazer? Ele vai se afastar, né, da excelência, ele não vai se destacar no mercado. E eu tenho absoluta certeza que o seu interesse é se destacar. Bom, considerando essa frente nova de trabalho, eu quis trazer aqui algumas dicas para você que talvez pense em atuar como assistente de acusação da vítima de abuso de autoridade. Bom, fiz aqui as anotações, né, de acordo com o meu roteiro do workshop, e a primeira delas, eu acho que é óbvia, né, mas sempre merece destaque. É o estudo, é o domínio da Lei 13.869. As pessoas se aventuram em audiência, se aventuram em redação de peças, se aventuram num processo criminal sem a menor ideia do que vão fazer. Eu sei disso porque eu recebo mensagens diariamente do tipo: doutora, eu tenho uma audiência de custódia, eu não sei o que eu vou fazer. A senhora pode me dar algumas dicas? E aí eu percebo, com base numa dúvida apresentada dessa natureza, eu percebo que a pessoa nem sabe que existe uma resolução que fala sobre a audiência de custódia. Porque se ela soubesse, ainda que ela tivesse dificuldade de como aquela audiência ocorre na prática, mas ela saberia o que tem que ocorrer. Qual é o objetivo, quais são as limitações do judiciário. Bastava que ela lesse a resolução. Então, a falta do estudo é lamentável, né? O advogado primeiro tem que estudar, primeiro tem que dominar, para depois ser constituído num processo,
ok? Então, você precisa estudar essa Lei 13.869, parte geral, parte especial. Precisa entender que essa lei tem algumas peculiaridades. O que é isso? Alguns aspectos dela são diferentes do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. E, sobretudo, é importante que você entenda o posicionamento da doutrina e da jurisprudência sobre o tema. E mais que isso, para quem quer realmente se destacar, é importante que você já vá desenvolvendo um raciocínio crítico. Não entenda, não aceite tudo como verdade absoluta. Não é porque um doutrinador que já está, um jurista, né, que já tem uma experiência aí de muitos anos, é detentor da verdade. Então, com base no que você já possui de conhecimento em direito penal e direito processual penal, diante de uma controvérsia apresentada na lei de abuso de autoridade e a posição do doutrinador, analise para ver se aquela posição realmente é correta, se você se identifica com ela. Isso é muito importante, o desenvolvimento do raciocínio crítico. E, às vezes, a gente consegue até criar uma outra teoria. Então, preste atenção, se você quer estar um passo à frente da grande maioria dos criminalistas que agem de forma igual, que não se inova, que não se prepara, que não exerce a profissão com excelência, se você quer realmente se destacar, eu acho que o momento é esse. Bom, além do domínio da lei, você precisa analisar o comportamento da autoridade. Então, a vítima, ela traz uma situação para você que, no sentido amplo, poderia configurar abuso de autoridade, mas isso não significa que seria um dos tipos penais de abuso de autoridade previstos na Lei 13.869. Em outras palavras, você vai fazer um confronto mesmo. Aquele comportamento da vítima se encaixa em alguma das normas incriminadoras definidas como abuso de autoridade, lá da Lei 13.869? E para isso você vai ter que analisar os elementos objetivos, subjetivos do tipo e também lembrando dos aspectos lá da disposição geral dessa lei. Gente, se tiverem interesse em participar do workshop, a gente vai analisar sobre todos esses aspectos. Eu acho importantíssimo, antes que vocês se aventurem, né, nessa área aí que está surgindo. Bom, número 3. Apresentar as verdadeiras chances de êxito no resultado. Primeiro você vai dizer o que aquela autoridade vai receber como punição. Caso ela venha a ser condenada, o que de mais grave pode acontecer para ela? Quais são os benefícios para a vítima? A possibilidade de reparação de danos, por exemplo. E quais as chances de êxito? Para você saber as chances de êxito, você vai examinar com muita racionalidade, aí tiro emocional, com muita racionalidade, as provas que você possui e que podem ser colhidas ao longo da instrução. Essas provas, elas serão preponderantes para a caracterização do crime de abuso de autoridade, daquele tipo penal específico. O dolo, né, e essa é uma grande problemática dessa lei, o dolo específico está demonstrado, o dolo específico da autoridade está demonstrado nessa situação. Então, isso tudo você tem que examinar e passar para a vítima antes de ser constituído, antes de fazer comunicação do crime, antes de funcionar como assistente de acusação no processo, você tem que estar atento a esses riscos, aos prós e contras e colocar isso para ela, né? Para que ela não diga mais tarde, pô, você não me avisou e etc. Bom, outra dica, né, é a estratégia defensiva. Agora que você já viu que aquele comportamento da vítima se encaixa no tipo penal incriminador específico, já advertiu de todos os riscos, dos prós e contras, já sabe quais são as provas que você vai utilizar, você vai definir a sua estratégia. Em que momento você vai apresentar essas provas, como que você vai fazer isso, como que você vai trabalhar, de que forma você vai colaborar com o Ministério Público. Tudo isso tem que ser analisado estrategicamente. Eu sempre digo que a advocacia criminal é um jogo de xadrez. A gente tem que saber mexer as peças no momento certo. E qualquer movimento em falso pode sim prejudicar a sua tese, prejudicar o seu cliente.
Mais uma dica aqui importante também: acompanhar a fase pré-processual e processual. Então, a investigação e o momento do processo. Isso é em qualquer cliente que você venha a ser constituído na advocacia criminal, é muito importante que você faça esse acompanhamento e fiscalizando todos os atos que venham a ser realizados. Bom, e aqui eu falo também da fiscalização do Ministério Público, porque fiscalização, Ministério Público que é custos legis, né? Às vezes funciona como parte e às vezes funciona como fiscal da lei. Mas nós, criminalistas, fiscalizamos os comportamentos das autoridades. A gente não parte da premissa que elas estão agindo corretamente. Então, é muito importante, principalmente do promotor, porque se ele ficar inerte, aqui você tem a possibilidade também da ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? O promotor que tem que oferecer a denúncia. Estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de abuso de autoridade. Mas, por algum motivo, ele fica inerte, ele não faz nada. Você tem um prazo de 6 meses para fazer a queixa subsidiária. Ou seja, já que o promotor não ofereceu denúncia, você oferece em nome do seu cliente essa queixa contendo todas as informações, a acusação propriamente dita. Vai obedecer lá o artigo 41 do CPP, o que deve constar numa queixa ou numa denúncia. Isso é muito importante que você saiba. Tá vendo a relevância do acompanhamento, né? E saber, o MP ficou inerte, não é que ele pediu o arquivamento, é quando ele fica inerte, quando ele não fala nada, quando ele não se manifesta. Aí você entraria com essa queixa subsidiária. E o outro é o pedido indenizatório da vítima, que é feito no momento lá do oferecimento da denúncia. Então, quando o promotor vai oferecer a denúncia, ele pode sim fazer esse pedido indenizatório e isso tem que ser requerido pela vítima. Nesse caso da lei de abuso de autoridade, sim. E aí você vai fazer a ponte entre o promotor e o seu cliente, e para que esse pedido seja manifesto e a denúncia contenha ele. Então, pessoal, como vocês viram, é um passo a passo, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Levem a sério o conteúdo dessa lei de abuso de autoridade, saibam aplicá-la no caso em concreto, e espero vê-los lá no nosso workshop, que vai ser sábado agora, e ele é online, terão 2 momentos. Um será na parte da manhã e o outro na parte da tarde, e você que é de qualquer estado vai poder participar. Quem não quiser participar ao vivo comigo, debatendo, etc., terá acesso à gravação, caso se inscreva, tá bom? Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e espero vê-los no workshop, hein, pessoal? Tchau!